Oi, gente, voltei! Olha só, uma professora da educação brasileira sobrevivente tentando manter as redes sociais. Mas o que importa é que, apesar da rotina na escola me impedir muitas vezes de estar aqui com mais frequência com vocês, é a gente sustentar o que sempre nos une, que é a vontade de falar sobre livros, ampliar o nosso conhecimento, dividir os nossos afetos. Então, a minha intenção com o vídeo de hoje é trazer para vocês um panorama das minhas leituras ao longo de 2024, que eu tenho sentido muito prazer em me conhecer cada vez mais como leitora, porque eu sinto que com o passar dos anos eu tenho amadurecido o meu processo literário. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu vou ganhando experiência com a leitura, mais eu sinto que o tempo com o livro é fundamental para a minha qualidade de desenvolvimento. Eu tenho feito cada vez mais releituras preciosas, tenho me demorado mais, tenho estudado mais as obras que eu leio, e isso me fascina, porque nada pode tirar de mim essa grande vontade de experimentar o livro e registrar na presença dele as memórias daquele período. Então, eu vou começar dividindo com vocês já um livro que se tornou completamente favorito, inesquecível. Esse livro é uma enciclopédia sobre a nossa identidade brasileira, sobre as camadas da nossa sociedade, que é o livro que inaugurou meu ano, Cidade de Deus. É um livro um pouco mais longo, mas eu recomendo para qualquer pessoa que queira se aprofundar sobre esse trajeto que é estar no Brasil. Isso daqui é uma obra-prima, é cheio de lições, de desconstruções, de reviravoltas, de chacoalhar mesmo a gente da nossa zona de conforto tão construída e tão higienizada pelas nossas políticas. Sensacional. Eu, assim, não vejo a hora de reler esse livro. Eu anotei muita coisa conforme eu ia lendo, fiz várias marcações, gosto muito disso, de interagir com o livro, aprendi demais, me tornei realmente uma fã desse livro. Que bom que eu tive a oportunidade de lê-lo e torço muito para que vocês também cruzem o caminho de vocês com essa maravilha. Em seguida, eu senti muita vontade de ler esse livrinho do Fernando Sabino, porque eu faço aniversário no começo do ano e é um livro que sugere um encontro marcado com a gente mesmo, como se nessa proposta de existir, em que a gente vai se investigando, em que a gente vai buscando compreender quais são os nossos interesses, quem a gente se torna a cada nova chegada. É um livrinho que vai acompanhar um personagem nas suas crises, nas suas desilusões, nas suas felicidades, nas perdas. É um livro que eu tenho a impressão que ele ganha mais força quanto mais a gente deixa ele decantando. Eu terminei e voltei a ele muitas vezes, em cenas, frases, reflexões mais longas que ele propõe. E lendo um livro da Clarice Lispector de cartas, ela escreve para o Fernando Sabino dizendo que a única possibilidade de largar esse livro é quando ele acaba. E aí é muito legal pensar na Clarice Lispector lendo esse livro e eu tive essa mesma impressão de que eu precisava só interromper a leitura quando não houvesse mais o que ler. E eu fiquei muito feliz de dividir esse encontro com ela na literatura. Depois, falando na bonita, reli A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e foi uma releitura arrebatadora, porque a primeira vez que eu li esse livrinho foi quando eu ainda estava na faculdade de letras, para uma disciplina chamada Literatura Brasileira, e foi muito legal a interpretação do professor sobre o narrador, sobre a proposta da autora, mas agora eu reli com um olhar de quem
é apaixonada pela literatura brasileira, que é o meu caso. Eu leio predominantemente livros de literatura brasileira. Então, esse livrinho foi muito interessante para pensar a construção literária mesmo, que é literatura no nosso país. Quem a gente ouve, quem tem autoridade, quem tem público, quem vende, quem consegue criar imagens coletivas nos nossos estereótipos. É um livro muito, muito interessante. Não sei se foi na sequência, mas foi tudo meio junto. Eu comprei na livraria esse livrinho Frio Bastante para Nevar. Comprei por duas razões, porque eu não conhecia até então a autora. Comprei por conta da capa e comprei porque a editora Fósforo não erra. A editora Fósforo é uma fada sensata. Todos os livros que eu li deles foram livros maravilhosos. Então, eu pego já com a certeza de que vai ser uma imersão. E não foi diferente. Aqui a gente tem uma filha, já na vida adulta, que marca uma viagem com a mãe, que é uma mulher super discreta, até mesmo misteriosa, por esses silêncios que encobrem os gestos dela, e as duas decidem viajar. E nessa viagem ela vai contando o cotidiano na companhia dessa mulher que é tão íntima e tão mulher no seu desconhecido. E é muito sutil, é muito delicado sobre a vida adulta mesmo, na sua camada mais humana, de que a gente tem cada vez menos respostas sobre si mesmo, de que a gente pode se encantar por esse familiar, porque é alguém que esboçou uma narrativa pra gente, mas não necessariamente aquela narrativa é o que esteve nos bastidores. Vários trechinhos belíssimos, poéticos. Foi muito gostoso, assim, um livrinho que eu diria assim, olha, você quer dar uma relaxada, quer ter um acolhimento, uma escrita mais afetiva, vai para esse livrinho que é maravilhoso. Depois eu li um livro que eu comprei numa livraria quando eu fui à praia com a minha irmã. E eu comprei por conta do título e também por conta da capa. Não conhecia o autor, é um autor francês. O livro se chama Bom Dia Tristeza. Gosto de uma coisa rasgante, uma coisa que deixa a gente ali no chão, sabe? Sentindo o corpo pesado ali. E é um livro que vai falar sobre a relação de uma filha com um pai que vivem uma rotina tudo do bom e do melhor, com muita farra, tudo à disposição. E aí chega uma mulher que vai se relacionar com esse pai e mostra o comportamento da filha a partir desse lugar de perdi o protagonismo na vida desse homem. E as crises que acontecem silenciosamente nessa perspectiva mais egocêntrica. É um livro poético, é um livro interessante, foi bacana. Acho que valeu, principalmente pela escrita. Ele tem assim uma redação muito elegante, não é aquela coisa erudita, intocável, Torre de Marfim. É uma escrita que parece assim realmente como a capa, sabe? Algo desenhado com um giz de cera, bem marcadinho, com cores que são mais marcantes na nossa memória, eu tenho um pouco dessa impressão sobre a escrita dele. Depois fui ler esse livro muito incômodo chamado A Filha Perdida. Gosto muito da escrita da Helena Ferrante. Tem um livro para mim inesquecível dela que é Dias de Abandono. Gente, leiam Dias de Abandono e leiam também A Filha Perdida. Aqui nós temos uma maternidade que não é colocada como protagonista. É uma mulher que teve essa experiência, mas que não, obviamente, deixou de ser quem ela é antes, né, de ter esse contato com as filhas. Portanto, muitas vezes, e eu me lembro da fala de uma professora que eu trabalhei junto uma vez, em que ela estava grávida e as pessoas começaram a chamá-la de mamãe. Ah, olha lá, a mãe do ano, chegou a mamãe. E ela dizia, gente, eu ainda sou o nome que ela tem. Então não precisa só ficar me chamando de mãe toda hora e tudo mais. Que é uma busca por uma identidade que não deveria ser perdida. Muitas mulheres, quando têm os seus filhos,
passam a ser vistas somente nessa função social materna e não como uma mulher que também tem a sua individualidade, que também tem as suas necessidades, inclusive de estar só e não sempre acompanhada dessas responsabilidades, ainda que, claro, elas sejam fundamentais, uma vez que há esse laço na construção de ambas. Mas, assim, é um livro que vai tocar nesse ponto. Quem é essa mulher para além desses anos todos de dedicação a uma vida? Muito interessante, até porque tem várias atitudes da protagonista que a gente tende a discordar, a julgar, a ter asco em alguns momentos, mas você vai também se colocando no lugar, você vai se aproximando das palavras dela, da dor que ela tem e da coragem de se mostrar de um jeito tão contraditório, que é o que nós somos no fim do dia. Muito, muito legal. Depois, gente, também comprei na livraria Floresta de Lã e Aço, numa mesma experiência de ver o título, de observar um pouquinho a escrita ali, sentadinho, enquanto eu escolhia quais livros eu levaria. E eu gostei muito, gente. É um livro bem poético que vai falar sobre um menino que se torna afinador de pianos e a relação que ele tem com o som do piano, que é uma relação que remete à própria madeira do piano. Então, quando ele ouve a música do piano, não é só uma música, é de onde veio aquela matéria que compõe esse instrumento. E aí é que a gente tem essa percepção da floresta presente naquela musicalidade. Uma história que fala sobre estar determinado a um objetivo que só vai acontecer num longo prazo completamente sem validade e o quanto isso é uma resistência para a sociedade em que nós estamos, porque nós somos tão imediatistas, querendo um prazer tão óbvio a todo tempo, querendo encher o nosso cérebro de dopamina e ficar nessa coisa de, poxa, se eu não sou recompensado, eu não quero mais insistir nisso. Isso aqui vai na contramão, porque o que ele quer demora anos. E ele nem sabe se vai dar certo, mas ele quer. Então ele continua construindo uma rotina dia a dia, fazendo as mesmas coisas, numa observação humilde e paciente, para chegar naquele lugar que ele entende como um lugar que nem é tão ambicioso, mas é o que ele se projeta. Então é uma baita experiência de aprendizado sobre as nossas atitudes, sobre os nossos compromissos. Li também, mais recentemente, lembrando que, gente, eu não estou falando todos os livros que eu li esse ano, eu estou trazendo os destaques, porque tem muito livro que eu li e não me identifiquei, ou então foram leituras que, enfim, já passei para frente. Mais recentemente, eu li A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós. Gosto dessa pergunta, acho importante essa conversa, tento sempre levar para a sala de aula para pensar com os meus alunos. É um livro legal, é um livro bem introdutório, bem tranquilo de acompanhar. Ele traz muitas estatísticas mostrando como que as pessoas que já têm muito dinheiro conseguem ganhar mais dinheiro, como as pessoas que estão numa base ali de trabalho têm dificuldade para se emancipar desse lugar tão óbvio de limites estabelecidos em sociedade. É um livro bem legal para a gente introduzir a temática. Se você tem curiosidade para se colocar nesse tema, é bem interessante até mesmo pelo tamanho, você vai ter várias referências aí para começar, mas se você quer uma coisa mais detalhada, mais profunda, eu recomendaria um outro livrinho dele, que é só sobre o consumismo. E lá eu acho que o raciocínio do Bauman está muito cristalizado, está bem interessante. Eu consegui tirar tantas reflexões daquele livro, fiz tantas anotações, ainda está tão presente no meu raciocínio, que eu acho que vai ser também bem legal que vocês se aprofundem. Li também, agora já falando das minhas férias, A Utilidade do Inútil, e esse livro eu amei, gente. Amei, 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 recomendo demais. Acho que isso daqui deveria ser discutido muito detalhadamente, porque é um livro que vai falar sobre o quanto, no nosso contexto presente, a gente só dá valor ao que é entendido como prático.
Portanto, eu só vou ler se aquilo me der algum status, se eu conseguir ganhar alguma coisa com aquilo, se eu tiver visualizações, se me derem likes, se as pessoas me enxergarem de um jeito diferente, se eu conseguir um emprego. Então, nós dificilmente constituímos gestos no nosso dia a dia que sejam tão somente curiosos, despretensiosos, coisas que envolvam uma vontade ingênua, espontânea de aprender. E aí ele vai defender muito a literatura nesse espaço, como uma oportunidade da gente desacelerar essa postura meramente produtiva. E aí a gente alinha esse raciocínio com a introdução desse vídeo, em que eu disse que me amadurecer como leitora é muito dessa compreensão de que um livro está ali para mim, para ser desfrutado, como uma experiência delicada, artesanal, e não como algo que se acumula, como algo que eu termino para dizer lido. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que o livro seja uma extensão do tempo, que ele possa ressignificar o meu olhar de um jeito que, sei lá, modifique não algo necessariamente inteligente, mas que eu possa olhar um pôr do sol e me emocionar, porque eu sei que aquele olhar é um olhar intencional, é um olhar que foi costurado por olhares de escritores que me apresentaram os detalhes, que me apresentaram a demora, que me apresentaram a importância do diálogo, da pausa. É um livro muito, muito, muito interessante sobre esse aspecto, da gente não tornar tudo algo consumível, e sim algo que realmente nos aprofunde. Ai, gente, tão lindo, sabe? É isso, arte é resistência. Eu tenho a impressão que quando a gente ouve uma música, quando a gente vê um quadro, quando a gente entra num museu, quando a gente assiste uma peça, é como se a gente estivesse, sabe, segurando esse mundo barulhento e dizendo: calma, nada disso importa agora. Eu só quero reparar naquela cor. Eu só quero achar bonito esse verso, sentir frio na minha barriga. Eu só quero poder grifar esse trecho para fazer com que ele fique mais eterno do que o tempo de olhar para essa linha e acabar. E o que é legal desse livrinho também é que, para embasar o raciocínio dele, ele traz exemplos da literatura, da ciência, de professores, e ele vai colocando é, esse repertório que, para nós também, leitores, é muito legal para conhecer novos horizontes também. Terminei, gente, ontem O Processo, do Kafka, que foi um livro dificílimo de ler, porque eu não vi a hora de acabar. Eu queria que esse livro acabasse para eu poder ser feliz de novo, um pouco, pelo menos. O meu desconforto, a minha vontade de finalizá-lo, não era porque estava um livro chato, um livro que eu não queria mais ler, porque eu me arrependi, qualquer coisa nesse sentido. Mas é porque o Kafka coloca a experiência de um protagonista que está sendo sufocado na obra no leitor. A gente vivencia a angústia dele e é muito insuportável permanecer angustiado. Então, querer acabar esse livro vem muito nesse lugar de querer acabar com a angústia dele, sabe? Eu vou fechar esse livro porque eu não quero mais que esse homem fique angustiado desse jeito, e aí eu também não fico, e a gente resolve aqui de forma muito madura essa relação. Eu recomendo profundamente que vocês vivenciem essa experiência literária. Há livros que já me causaram ânsia, que já me causaram vontade de chorar muito, há livros que me deram muita raiva, há livros que me fizeram pensar sobre as minhas relações pessoais. Esse livro me gerou uma experiência psicológica com angústia, com uma certa inquietude de não querer aceitar que as coisas sejam dessa forma. Só que a gente tem uma inquietude porque a gente está olhando de fora. O personagem ele está amarrado nas suas possibilidades. Ele não consegue nem enxergar para onde ir porque ele realmente não vê alternativa para sua angústia, tamanha a quantidade de falta de respostas. Leiam Kafka, leiam A Metamorfose, leiam
Um Artista da Fome, Na Colônia Penal. É, assim, muito proveitosa a reflexão que o Kafka nos coloca, de maneira bem espinhosa, acerca do poder, do quanto o poder pode ser violento, opressor, sufocante. Muito legal, muito interessante também. E aí, terminei hoje, fresquinho, esse livro que a minha irmã me emprestou, A Escrita como Faca e Outros Textos, da Annie Ernaux. É um livro em que, prioritariamente, a gente acompanha uma entrevista dela e ela vai dizendo sobre o ato da escrita, sobre as escolhas que ela fez em relação aos livros, ao formato, à temática, e é muito bacana também porque a autora coloca a escrita como um ato político. A todo tempo ela vê o ato de escrever como uma possibilidade de transformação. Por isso ela traz as experiências próprias, porque ela quer que a experiência dela, que num primeiro momento parece ser individual, é na prática, a partir do momento em que ela faz uma escolha lexical, colocando o texto em comunhão com o leitor, uma experiência coletiva, porque o que ela passou com a mãe, com o pai, com os relacionamentos, tem uma ponte identitária com o que o leitor também passa, e aí a gente reflete sobre esse lugar social e transforma o nosso senso crítico. Seria mais ou menos essa proposta aí que essa escritora tão consagrada agora, né, no nosso momento literário, vem sugerindo como um papel possível para a literatura. Muito legal, fiquei bem encantada pelo que ela representa como intelectual, como uma mulher sensível mesmo nas suas pautas, no seu trajeto, e vou mergulhar nos livrinhos propriamente mesmo, assim, considerados literários dela. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê sempre que possível. Agradeço muito a companhia de vocês, fiéis escudeiros, que não largam esse osso e que a gente possa partilhar muito pela frente. Vocês são fundamentais para a realização de muitos sonhos. Vocês não têm nem ideia do quanto que vocês me preenchem. Muito obrigada e até a próxima.